Olá pessoal, mais um videozinho aqui do nosso canal. Galera, vimos já aí, lembrando, né, que eu estou sempre tentando atender aos polos possíveis. Eu vi que a galera pediu mais vídeo de AFO. Na verdade, eu pedi vídeo de matemática, eu já entreguei o vídeo de matemática ontem. Enfim, galera, a ideia é como eu disse para vocês, né, conforme vocês vão me mandando, tanto no Instagram, quanto por aqui mesmo, por e-mail, enfim, teve gente mandando até por e-mail, eu vou estar atendendo as demandas, tá, galera? Então, nesse caso especificamente, eu vou voltar para a AFO, beleza? A galera tá pedindo um pouquinho mais de vídeo de AFO. A gente fez uma de matemática para a galera do bloco 8 ontem, e hoje atendendo aí os outros blocos todos, do 1 ao 7, a gente vai pegar a parte de finanças públicas, que seria basicamente ali a administração orçamentária e financeira. Beleza, queridos? Então, sem mais delongas, separei 3 questões muito boas, também todas dessas aqui na Rio, e todas possíveis de serem cobradas ali no nosso dia da prova. Fechado? Vamos nessa, jovens. Um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um ente público, que é um instrumento tratado na LRF no contexto do controle da execução orçamentária e financeira. Inclusive, galera, é na seção 4, né? Eu estou dando uma coladinha aqui porque eu já separei a legislação, mas é na seção 4 lá da nossa LRF, quer dizer, é do artigo 8º do artigo 10º, isso eu não estou colando, eu estou me lembrando aqui. A gente pega essa parte justamente aí do cronograma de desembolso, tal, que nada mais é, galera, só para vocês lembrarem, tá? Quando ele fala programação financeira, é de fato o que está sugerindo, é um programa. É dizendo assim, como é que vai ser o fluxo financeiro, entre aspas que eu vou falar agora, mas como se fosse o fluxo de caixa que vai acontecer naquele órgão, né? Então, no início do ano, a gente faz aquele decreto da programação, ou enfim, a portaria da programação financeira, para mostrar como é que vai ser o fluxo, como é que você pretende, né, arcar com suas despesas frente à receita que entra. Né, alguns órgãos, por exemplo, do judiciário, que não tem basicamente receita própria, mas recebem duodécimos, né, do executivo, então você tem ali esse casamento, digamos assim, do quanto vai ser executado com o quanto está entrando. Seria mais ou menos essa ideia, que está associado também ao cronograma de execução mensal de desembolso. Né? Quer dizer, quanto é que tu está pagando ali por mês? Né? Como é que vai ser esse seu fluxo? Você tem dinheiro suficiente? Né? O caixa que entra, o duodécimo, por exemplo, nesse caso que vai entrar, ele faz equivalência ao caixa que vai sair, ou ainda, né, mesmo que não o faça, você tem uma reserva ali a partir do início do ano do duodécimo que você recebe, de forma a poder pagar essa despesa? Seria mais ou menos essa ideia. É só para você manter as suas contas em dia, seria esse o princípio, tá, queridos? Mas continuando. No contexto do controle de execução, ok, esse instrumento deve ser publicado após a aprovação do orçamento anual dos entes públicos. E, na análise de sua adequação, o analista deve considerar que... Galera, muito interessante, tá? Então, vamos dar uma passada aqui nas opções, mas eu já quero lembrar a vocês que a fonte disso é a LRF. Já conversamos outra hora, eu vou reforçar. Galera, algumas leis eu acho que não tem aquela obrigação de você pegar a lei seca e aprofundar, estudar muito. No caso da LRF, galera, eu acho que, principalmente alguns trechos dela, e esse é um deles, né, o custo-benefício de estudo é muito grande. Aliás, pelo contrário, né, o custo-benefício é pequeno, na verdade o benefício e o custo é bem grande. Né, por quê? Você tem muito benefício com um custo relativamente baixo. Então, a LRF particularmente, galera, e a parte também de administração orçamentária e financeira que está na Constituição Federal, são materiais, são coisas, digamos assim, a serem lidas, que fazem sentido, tá? Vale a pena você investir um tempo, conquanto eu sei que você de repente faça cursinho aí, temos vários cursinhos aí no mercado, mas eu acho que nesse caso especificamente, além do cursinho, a leitura da lei seca, a leitura do que está escrito de fato na lei é bastante importante. E a LRF, galera, é uma daquelas leis que, putz, cara, vocês têm que passar em algum momento por ela. Tá? Então, voltando, queridos, quando ele fala aí pra gente, ó, a analista deve considerar que atos que limitam a execução orçamentária financeira são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo do ente. Galera, não, né? A gente sabe que, na verdade, essa limitação de execução orçamentária financeira, ela vai ser inerente a cada poder ou a cada órgão. Nesse caso que ele botou Poder Executivo, mas seria inerente a cada poder. Tanto que a gente tem uma decisão, inclusive, do STF, salvo o melhor juízo, em torno do Ministério Público. Né, do qual a gente teria aquela discussão de que o Ministério Público ele teria que tomar uma atitude, digamos assim, né, para fazer a limitação de execução orçamentária e financeira, ou poderia o Executivo, frente ali a uma visão de que alguma coisa poderia dar errado, ele poderia meter o dedo ali e interferir. E, cara, decidiu o STF de que não, né, cada ente tem ali a sua autonomia orçamentária e financeira. Eu até falei ente, peço desculpas, mas cada poder, ou cada órgão, melhor dizendo, ele teria, sim, capacidade de casar a sua despesa com a sua receita. Seria mais ou menos essa ideia. Ou seja, ele tem uma autonomia e essa autonomia deve ser respeitada. Fechado, queridos? Então a letra A de fato não faria sentido. A gente até vai trazer aqui, galera, salvo o melhor juízo, isso também está incluído nesse pedacinho, tá? Que é ali do artigo 8º ao artigo 10º. Mas daqui a pouco a gente traz, por enquanto vamos nos ter a questão. Bravo.
limitações para execução orçamentária não devem ser baseadas no comportamento da programação financeira, dado o seu caráter estimativo. Pelo contrário, né, galera? A gente faz justamente, né, essa análise da programação financeira para que você possa casar a despesa com receita. Então, é através dessa estimativa que você consegue ir ajustando. E outra, né, uma curiosidade, conforme o ano vai passando, galera, você pode atualizar esse decreto, você pode atualizar essa programação. Porque muitas vezes uma despesa que você aguardava, né, que fosse executada em fevereiro, de repente ela não foi, ela foi postergada por algum motivo para, sei lá, junho. Né? Então você vai adequando, você vai ajustando essa execução. Ou ainda, teve, sei lá, naquele mês teve um aumento, galera, estou chutando, tá? Mas imagina que o órgão ele tem uma gestão de carros, ele tem despesa ali, despesa corrente para combustível de carro. E aí aconteceu de no mês de março ter um aumento muito grande de combustível. Eu estou supondo, tá? Então aquela despesa ela vai aumentar. Eu vou ter que ajustar aquilo e, lógico, né, o dinheiro não nasce em árvore. Então se você está cortando, entre aspas, você está dedicando uma parcela maior, né, dos seus recursos para arcar com aquela despesa, obviamente você vai ter que tirar de algum lugar, ou ainda vai, não sei se vai ser o caso, mas você vai ter um acréscimo ali de receita. Fechado, Cris? Então aqui quando ele fala, né, que não deve ser baseado, pelo contrário, ela sim deve ser baseada, tá? Charlie, o cronograma de execução mensal de desembolso deve contemplar somente despesas empenhadas no exercício a que se refere. Não, galera, lembrando, né, que ele estaria aqui, nesse caso, excluindo despesas de exercícios anteriores, só que não DEA propriamente dito, tá? Mas os que estão inscritos em RP, em resto a pagar. E lembra, né, a gente já falou em outra classe aqui nos nossos encontros, resto a pagar são aquelas despesas que foram empenhadas em um exercício anterior, mas não foram pagas naquele mesmo exercício. Então você empenhou, você tem um contrato, você, enfim, tem uma maioria das vezes, tá, galera, uma nota de empenho ali associada, então você sabe que você tem ali um compromisso assumido, mas você ainda não pagou aquele compromisso. Então o que ele está falando é, olha, esse cronograma de execução mensal, esse cronograma das despesas que você vai pagar, não incluem essas despesas anteriores, ou melhor, esse resto a pagar ali no exercício anterior. Mentira, você tem que incluir, galera. Afinal de contas, o que a gente está analisando aqui de fato é a entrada e saída de grana, bufunfa. Se é do exercício anterior ou não, não importa. Ah, Carlos, mas aí no princípio da competência isso não faria... Galera, o que a gente está olhando aqui é eu tenho que ter caixa para pagar a minha dívida. É basicamente isso, tá? Então não precisa fazer uma análise muito aprofundada quanto à questão contábil, né, do princípio da competência, porque nesse caso aqui especificamente, a gente está pensando no fluxo de dinheiro, tá? Na bufunfa mesmo, no din-din que vai pagar aquela despesa. Fechado? Então nesse caso aqui também estaria equivocado. Delta. A programação financeira indica que recursos arrecadados em exercício não podem custear despesas de outro exercício. Ué, galera, por que não? Né? Lembrando, acho que até dei um exemplo aqui, eu vou fazer o contrário, eu falei de reais a pagar, agora lembro do DEA, né? O que é DEA? Despesas de exercícios anteriores. São despesas, né, que têm a sua competência de fato em um exercício anterior, o fato gerador no exercício anterior, mas a gente não havia reconhecido ainda essa despesa. Então pode acontecer, por exemplo, galera, acho que o exemplo mais clássico que tem, a gente sempre fala muito dele, imagina que uma criança, né, o filho de um servidor, por exemplo, nasceu em dezembro, finalzinho de dezembro, né, mas a administração ela não tomou ciência. Beleza? Por quê? Porque os pais não avisaram, porque é coisa que vale. A criança nasceu no finalzinho do ano. Era até uma expectativa de que a criança fosse nascer, mas a gente não tem como afirmar que houve o fato gerador, por exemplo, para o pagamento de um auxílio natalidade. Algo nesse sentido. E aí, só no ano seguinte, vamos supor, tá, gente? Porque o servidor ou a servidora ela vai entrar em licença maternidade, licença paternidade. Então vamos supor que só, sei lá, galera, vou chutar alto, tá? Em janeiro, ou melhor, em fevereiro, né? Eu falei dezembro, em fevereiro o servidor vai lá e vai notificar ele o nascimento para que ele receba de fato o que lhe é de direito. Nesse caso eu estou falando especificamente do auxílio natalidade, mas também teria o auxílio creche. Mas o auxílio natalidade. Galera, repara, a administração não tinha como saber que aquela despesa havia acontecido, né? Ou melhor, que havia nascido, né, a necessidade de pagar aquela despesa frente ao servidor. Então, nesse caso, eu não tenho como ter um empenho do exercício anterior. Não foi gerado um empenho de forma a gerar um resto a pagar, isso não aconteceu. O que vai acontecer de fato é que, como a despesa está sendo reconhecida, né, a administração está olhando, opa, de fato aconteceu o nascimento, eu devo pagar o auxílio natalidade para esse servidor. De onde é que ele vai tirar isso? De um empenho, galera, daquele exercício, né, que é um empenho dedicado a pagar despesas de exercícios anteriores. Essa ideia, é o famoso DEA, que a gente chama, né, despesas de exercícios anteriores. Então, quando ele fala aqui, né, a programação financeira indica recursos arrecadados em um exercício, ou seja, vamos supor, né, a gente está em 24, então o exercício arrecadado agora em 24 não pode custear a despesa de um exercício anterior, no caso, esse nascimento de criança em 23, tá errado, pode sim, tá? Se for feito ali, eu vou pegar como exemplo, nesse caso aqui da despesa de auxílio natalidade, galera, acho que seria 33, a AND, tá, 33, 90, 92... não vou lembrar, aí é 06, não é 06 não, mas enfim, vai aparecer ali o subelemento que é específico ao pagamento, na verdade vai ser o elemento que é específico ao pagamento dessa despesa, mas o que importa pra gente por que eu falei esse número, tá, galera? Pra vocês entenderem que tem aquele 92 ali, esse 92 caracteriza de fato que é um DEC, é uma despesa de exercício anterior. E com quanto eu tenho usado, né, o dinheiro arrecadado nesse exercício, eu estou pagando uma despesa que de fato tem sua origem no exercício anterior. Fechado, galera? Então peguei aqui um exemplo mais classicão assim, mas só para vocês entenderem que isso está errado.
Ah, não, você pode sim custear aí uma despesa de exercício anterior. Bom, dito isso, galera, assim, pelo amor de Deus, tem que ser a letra E, né? Porque todas as outras a gente identificou como erro. Mas vamos lê-la aqui. Recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que arrecadados em exercícios anteriores. Perfeito, galera. O que ele está falando é o seguinte, olha, você arrecadou determinado recurso, e esse recurso ele vai ser utilizado para custear a despesa X. Sei lá, galera, estou supondo aqui. Mesmo que você tenha a passagem de exercício, a passagem do ano, a passagem do tempo, né, aquela vinculação que é feita para pagar aquele X, né, aquele tipo de despesa, aquela natureza de despesa, ela vai se manter. A vinculação não é porque mudou o ano, a vinculação morreu. Não, não é isso não. Ou ainda se eu dediquei, né, eu vou pegar um exemplo meio bobo até, galera. Eu empenhei ali determinado valor, né, e aquele mudou o ano. Ah, o empenho vai mudar agora, ele vai deixar de ser, de repente, uma despesa corrente? Não, não vai. Então a ideia aqui que a gente tem que manter é, mesmo que você tenha arrecadado, né, em exercício anterior, aquela despesa, ou melhor, aquela vinculação de pagamento, ela vai continuar existindo tranquilamente, e isso também consta da lei. Fechado, Cris? Então assim, resolvemos a questão, mas lembrando, né, que o nosso intuito aqui é sempre trazer ali um a mais. Eu separei pra gente, queridos, justamente um pedaço. Carlos, onde é que eu acho isso? Galera, digita na busca do Google ali, ou do navegador que você usar, não importa, você pode usar no Bing, né, se for da Microsoft, não importa. Vai lá no seu buscador, qualquer que seja ele, e bota lá LRF, cara, ou Lei Complementar 101, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu tô pegando ali da LRF, deixa eu até anotar aqui pra vocês, pra gente não se perder. Ó, LRF, lembrando, Lei Complementar 101 de 2000. Eu tô lá na seção, galera, 4, e isso vai do artigo, ou melhor, esse pedacinho que nos interessa, vai do artigo 8º ao artigo 10º, beleza? Então tá aqui, queridos. Deixa eu botar aqui bonitinho. Eita, ferro ficou grande pra chuchu. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá, jovens? Vamos botar aqui uma bela tagzinho Roma, que ela diminui um pouquinho. Botar uma fonte 8, né? Acho que fica mais compactozinho. Ainda ficou grande, mas tá valendo, tá, queridos? Isso aí é para vocês depois pegarem com calma, né? Provavelmente aqui eu tô tampando um pedaço dessa lei que eu botei, tá, galera? Mas é só para vocês terem de fato aí separadinho, lembrarem aí posteriormente, tá? Eu vou rolar aqui um pouquinho para baixo, que aí depois vocês vão printando os pedaços. Mas dando uma passada rápida, galera, ó, o que ele fala aqui pra gente? Da execução orçamentária e do cumprimento das metas, né? No artigo 8º, que diz, ó, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nossa famosa LDO, né? E observado o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Tranquilo. Depois, parágrafo único. Tá aqui a resposta, inclusive, da questão, galera. Aqui, ó, marcá-la aí de amarelinha, tá? Marca texto, ó. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Galera, isso aqui é exatamente o que está escrito na letra E, e por isso a letra E foi a nossa resposta, tá? Vamos continuar passando aqui, queridos, ó. Artigo 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais do nosso AMF, né, os poderes e o Ministério Público, aqui, galera, vou marcá-lo aí aqui com outra letrinha, porque isso aqui está fazendo alusão justamente do que acontece, do que ele foi chamar a atenção na letra A, tá? Olha só, não comportar o cumprimento das metas, os poderes e o Ministério Público promoverão, olha isso, por ato próprio, e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO. Ou seja, galera, o que eu estou chamando a atenção de vocês? Quem tem que se mexer, caraca, vai dar ruim. Eu não estou conseguindo manter o casamento ali, de repente eu não vou arrecadar tudo que eu preciso para pagar minhas despesas. O que ele está deixando claro é, cara, não pode o executivo meter o bedelho, botar o dedinho lá e falar, olha, eu que vou ajustar isso aí. Não. O que ele está deixando muito claro para a gente são os poderes e o Ministério Público, tanto que eu lembrava da decisão que envolveu o Ministério Público, eles, por conta própria, devem fazer aí esse ajuste, né? Esse é o princípio, tá, galera? Essa limitação de empenho. Fechado? Então isso aqui, inclusive, iria justificando o que ele fala na letra A, que é ato que limita a execução, tal, são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo? Não, tá? Cada um com seu orçamento ali, cada um com sua autonomia. Bom, continuando, queridos. No caso de reestabelecimento de receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitadas dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. O que ele está falando aqui, galera, é que se você começar a restabelecer, vamos supor que você teve um contingenciamento, estava entrando pouca receita, mas aí no final das contas você acaba tendo um restabelecimento, a receita volta a entrar.
O dinheiro volta a entrar, seria mais ou menos essa a ideia. O que ele está falando é que você vai fazer esse restabelecimento, mesmo que ele seja parcial, mas ele tem que obedecer à proporção, né, da redução que havia sido feita. Então é isso que ele fala para a gente. Só para desmitificar aqui, acho que dentro das questões ele não falou nada acerca desse sentido. Tá? Parágrafo 2º. Não serão objetos de limitação as despesas, isso aqui é bom vocês saberem, as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de serviços da dívida. Isso aqui são exceções, tá, galera? É bom vocês lembrarem que isso aqui é cobrado com frequência. Então, que não vai participar dessa limitação de empenho, tá? Pagamento de serviços da dívida relativas à inovação e desenvolvimento científico e tecnológico custeada por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela LDO, né, pela Lei de Direitos Orçamentários, lembrando que no início ele fala que aquelas que constituam obrigações constitucionais e legais, então aqueles repasses constitucionais, por exemplo, eles não vão sofrer limitações, beleza? Parágrafo 3º. No caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação do prazo, no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela LDO. Galera, isso aqui não está vigente. Carlos, então está vetado? Não é que está vetado, não está vigente, tá? A gente teve a ação aqui de uma ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, que fala que, olha, não pode o executivo fazer isso não. Quem tem que fazer é cada poder, são os poderes do Ministério Público. Então, galera, isso aqui, em cima de uma ADI, ele não está aplicável atualmente, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas se a questão cobrar, de acordo com a LRF, a previsão, de fato a previsão existe, mas ela atualmente está sendo aplicada? Não. Não, porque o STF já falou que, olha, cada ente tem a sua autonomia orçamentária e financeira, logo cada um deles deve promover, sim, essa limitação. Não pode o Poder Executivo interferir, né, nessa harmonia entre os poderes. É isso que ele está sugerindo aqui, que seria o Executivo, digamos assim, ter a capacidade, ter um poder maior de interferir no funcionamento daquele órgão, daquele poder. E isso não é possível, tá, galera? Então, só lembrando, esse julgamento de ADI, se você entrar na LRF, inclusive, tem lá a ADI. Né? Do lado desse parágrafo, galera, tem a ADIzinha, é só você clicar em cima, você vai chegar ali ao julgado. Tá? A decisão, melhor dizendo. Bom, continuando, queridos. Então, lembrando que isso aqui não entraria. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida em audiência pública na comissão referida. Isso aqui, beleza, é um pouco a mais. Artigo 66, o conjunto com comissões temáticas, nem foi muito o que a gente estava pensando na questão. Parágrafo 5º. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central, aqui também não vai muito ao encontro do que a gente estava conversando acerca da questão, tá, queridos? Fala ali, né, das políticas monetárias, creditícias, impacto fiscal, tal, beleza, depois dá uma lidinha, mas não é muito foco na nossa questão. E artigo 10º, a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento, isso aqui é interessante, de sentenças judiciais. Aqui provavelmente ele está fazendo alusão, galera, a precatório, né, e RPV, restrição de pequeno valor, né? Aqueles pagamentos que o governo faz, tá? Por meio do sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância de ordem cronológica determinado no artigo 100 da Constituição. Então, galera, só deixando bem firme na cabeça de vocês. De fato, a vinculação ela é prevista aqui no nosso parágrafo único do artigo 8º. Fechado? Então lembrem-se, né, que essa interferência que é prevista aqui do Executivo, né, que está no parágrafo 3º, ela caiu por terra. Inclusive, faço votos aí que vocês entrem na RF ali dentro do link. Como eu falei, galera, joga ali no buscador que vai aparecer, vá até esse parágrafo 3º do artigo 9º, e clica na DI que está do lado. Você vai ver ali a ementa da decisão. Acho que é bacana vocês darem uma estudadinha nisso. Dá só uma olhada. Ou, se não, estou com pouco tempo, é só lembrar que isso aqui não está aplicável atualmente. Fechado, queridos? Bom, dito isso, galera, vamos para a próxima questão. De novo, tá? Ficou meio apertadinho aqui, então de repente a minha cabeça está ocupando um pedacinho aqui, mas eu tentei rolar bem devagarinho para vocês poderem printar e pegar todos os pedaços. E no mais, lembra que está na lei, né? Então, pior das hipóteses, é só você chegar lá na Lei Complementar 101, nossa LRF, e arrematar isso. Fechado, jovens? Dito isso, vamos para a questão número 2. No processo de planejamento dos entes públicos, estão previstos instrumentos de planejamento de curto e médio prazos com objetivos e conteúdos específicos para favorecer a melhoria da gestão dos recursos públicos. Ao se analisar o conjunto das peças orçamentárias de um ente, aqui, galera, assim, me parece, tá? Lógico que a gente tem mais que isso, mas eu acho que ele estava fazendo alusão aqui, basicamente, quando ele fala peças orçamentárias, ele está querendo que a gente lembre, basicamente, ali do PPA, da LDO, da LOA, né? Está sendo o caminho ali, mais ou menos. Um item previsto em instrumento com perspectiva de médio prazo, opa, galera, falou de médio prazo? Ele está falando do PPA, tá?
Ah, Carlos, PPA a longo prazo? Não, né? Lembra que PPA, a princípio, 4 anos, ou, enfim, tempo do mandato do chefe do Poder Executivo, mas lembra que PPA é médio prazo, beleza, galera? Longo prazo, são aqueles planos, por exemplo, programa da época, tá, gente? Programa de aceleração do crescimento, ou plano de desenvolvimento da educação, normalmente são 10 anos ali, às vezes 15 anos, tá? Esse seria o longo prazo. O PPA, de fato, é médio prazo, beleza, galera? E a LOA e a LDO seria curto prazo, né? Curtíssimo prazo, curto prazo, enfim, porque está envolvendo ali 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, né, de proximidade temporal. Fechado? Mas ele fala, ó, mais com reflexos no orçamento anual. Então aqui, galera, ele está querendo saber da gente, né, onde é que se encaixa cada uma dessas coisas. Né? E caso ele fale ali corretamente do PPA, a gente vai arrematar, é esse que vai ser a nossa resposta. Então vamos juntos. A definição de condições para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, galera, isso aqui foi uma das alterações, digamos assim, não é alteração, né? Mas é um aumento de responsabilidade que a LRF deu para a LDO. Isso aqui, então, na verdade, está associado a LDO. E quem deu foi a LRF, a gente vai puxar ali depois o artiguinho que trata disso, o artigo 4º, salvo melhor juízo, que ele dá, além do que a Constituição já dá para a LDO, a LRF ela embute ali umas responsabilidades a mais, bota uma coisinha a mais. Fechado? E uma delas é essa, a definição de condições para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Beleza. Bravo. A política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, galera, isso aqui a própria Constituição passa para a LDO, né? Então, de novo, LDO. Charlie, o orçamento de investimento das empresas estatais. Pô, galera, essa aqui tá lá na LOA, né? Inclusive, é a responsabilidade que é dada pela própria Constituição. Beleza, queridos? Só lembrando que a LOA ela se divide em 3 peças orçamentárias ali, né? Isso não desrespeita o princípio da unidade ou da totalidade, lembra disso? Então, ela, na verdade, é tudo integrado num documento só. Mas ela tem uma divisão interna para mera organização, digamos assim, mero planejamento, tá? Mero é meio forte falar, mas no intuito de você ter um planejamento e uma programação melhor. Fechado, queridos? Então, lembrando quais são os 3, né? Você tem o orçamento fiscal, o orçamento de seguridade social e, enfim, o orçamento de investimento das empresas estatais. Tranquilo? Show. Delta. As normas para avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Cara, salvo melhor juízo, isso aqui também vem da LRF, tá? E é dada para LDO. E por fim, tem que ser a resposta de novo, tá, gente? Se a gente viu que todas as outras não têm o PPA, chuto eu que seja de novo a letra ECO. Vamos ver direitinho. Os objetivos e as diretrizes para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Perfeito, galera. Isso aqui realmente é PPA. Né? Lembrando, tem aquele macetinho, né, que para o PPA a gente tem o DOM, né, diretrizes, objetivos e metas, né, enquanto que para a LDO a gente tem as MP, né, metas e prioridades. Então nesse caso aqui, né, ele não botou nem na ordem, ele botou objetivos e diretrizes, mas beleza, está dentro do que é esperado do PPA. Ele fala das despesas relativas ao programa de duração, os programas de duração continuada. Essas despesas são aquelas, galera, relacionadas ali a programas contínuos de fato, né, que ultrapassam 2 exercícios, né, financeiros. Mas é isso, galera. No mais, você lembrar, dá pra gente matar de boa, mas é óbvio que aqui como a gente está no intuito de revisar, eu separei pra gente aqui os artigos da Constituição, ou melhor, o artigo, né, da Constituição e o artigo da LRF. Vou botar aqui pra rente. Jesus. Ó. Pronto, de novo, galera. Ficou meio grandinho, mas a ideia aqui é que vocês também entrem ali posteriormente na nossa Constituição. Ah, Carlos, você falou de como entrar na LRF e na Constituição é a mesma coisa? A mesma coisa, tá? Digita ali CF88, não precisa nem botar barra, nada. Digita no seu buscador CF88, você vai chegar lá na nossa Constituição. Fechado? Vou botar aqui, ó, 8. Muito pequitinho? Tá bom, né? Dá para enxergar. Então aqui, galera, ó, essa parte de cima é da Constituição Federal de fato. E essa parte de baixo aqui está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? Vamos rapidamente aqui, galera. Eu trouxe aqui pra gente o artigo 65, né, que traz, de fato, das peças orçamentárias, ou melhor, dos instrumentos orçamentários, e eu separei, na verdade, o parágrafo 1º, que fala do nosso PPA, parágrafo 2º da LDO, e o parágrafo 5º, que fala especificamente da LOA e faz essa discriminação ali dos orçamentos. Vamos dar uma lida rápida aqui, ó. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, aí o que eu falei para vocês, o DOM, né, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, lembrando que despesa de capital é aquela que no final das contas forma patrimônio, tá, galera? E outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração de caráter continuado, ou melhor, as relativas aos programas de duração continuada, perdão. Então, galera, o pedacinho que a gente estava buscando de fato está aqui, né? Ele fala objetivos, tá aqui, fala das diretrizes, tá aqui também, diretrizes e objetivos. Depois ele fala, para as despesas relativas, na verdade assim, não tá aqui marcar as despesas de capital, né, mas as despesas relativas, e para as relativas aos programas de duração continuada.
arrematando ali que de fato era a nossa letra eco, beleza? Agora vamos ver as outras aqui, né? Por exemplo, quando ele fala aqui pra gente, né, o parágrafo segundo, a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades, lembra que eu falei para vocês, do MP, metas e prioridades, da Administração Pública Federal. Isso aqui é uma coisa nova, tá? Mais ou menos nova, né? Na verdade é 2021, salvo o melhor juízo. 21? Não, 22. A gente teve essa alteração aqui, né? Teve emenda constitucional, alterou que era um pouquinho diferente e agora a gente traz essa ideia ali da trajetória sustentável e tal. É bom que vocês leiam e releiam esse texto para ficar bem fixo na cabeça de vocês, tá, galera? Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da LOA, beleza, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá, aí galera, salvo o melhor juízo, o que ele fala na letra bravo, né? Aqui, ó, marcá-lo aí de rosinha aqui, ó, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Foi o que ele falou na bravo ali, beleza, galera? Então, de novo, o que estava na brava de fato é a LDO e está lá na nossa Constituição. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, aí o que eu falei para vocês, os 3 orçamentos que compõem, né, a nossa LOA. É o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então é o grosso, né, galera? É o que atende os órgãos, tem praticamente tudo ali. 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então aqui ele está falando, galera, nesse orçamento de investimento, né, das controladas, né, em relação às leis controladas, mais especificamente nesse caso aqui, seria o inciso segundo falar das controladas independentes, tá, galera? Só de curiosidade, assim, só pra vocês saberem. As dependentes estariam no inciso primeiro, seria no orçamento fiscal, beleza? Que é com despesa de custeio. Mas não é o tópico da questão, é só de curiosidade mesmo. Inciso terceiro, o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Então, por exemplo, o INSS ele entraria, né, nesse orçamento de seguridade social, porque ele é um órgão vinculado, de fato, à seguridade social, né? Da administração direta ou indireta, bem como os fundos ou fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Tá? Então, o INSS entra onde? Entra aqui na Seguridade Social. A causa de uma despesa relacionada à Seguridade Social que acontece dentro, sei lá, do Superior Tribunal de Justiça, também estaria associada aqui ao orçamento de Seguridade Social. Tranquilo, queridos? Então, lembrando que isso aqui é a divisão da LOA, e a gente poderia até puxar, né? Então, já que a gente falou aqui na letra C, ó, o orçamento de investimento das empresas estatais, tá aqui, tá na LOA. Orçamento de investimento. Beleza, galera? Só para vocês saberem ali, então, que estaria dentro da LOA de fato, como a gente havia sugerido. Vamos lá. E a LRF, galera, traz aqui também 2 pontinhos importantes, né, que está faltando para a gente citar. É a letra A e a letra Delta, salvo o melhor juízo. Então vamos juntos, ó. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do 165, é o que a gente falou aqui, parágrafo 2º, tá? Do 165 da Constituição, e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivado nas hipóteses previstas na linha B no inciso 2º deste artigo, no artigo 9º, ele dá ali alguns artigos. Ó, normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos de orçamentos e demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Cara, aqui, ó, definição de condições para transferência, tá aqui. Ó, demais condições e exigências para transferência de recursos. Né? E a letra D, quando ele fala de norma para avaliação de resultado, ó, normas relativas, está aqui, ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Fechado, galera? Tranquilo? Então, de novo, né, tem que visitar a LRF. A Constituição Federal tem que estar sempre, óbvio, não tem nem discussão. E a LRF também é uma lei, como eu falei para vocês, cara, custo-benefício muito bom para vocês estudarem, pegarem, analisarem. Lembrando que a LRF ela traz responsabilidades maiores para a LDO, desculpa. Então, no estudo da LDO, galera, se vocês estão segmentando, estou estudando tudo da LDO primeiro, depois da LDO, como muitos fazem, lembra que na LDO você tem que dar uma atenção especial à lei de responsabilidade fiscal. Fechado, jovens? Então, mais umazinha, eu sei que a gente já está quase estourando o nosso tempo, mas é uma aqui importante. Trata da parte ali de princípios, e eu fiz um compilado, galera, assim, eu peguei ali todas as definições de princípio, na verdade a maioria delas, né, eu peguei direto da MICASP, que são as que aparecem mais aí, estão associadas nessa questão, e uma delas eu peguei dentro do site da Câmara dos Deputados, tá, galera, que dentro do site da Câmara, se você botar ali princípios orçamentários dentro da Câmara, você tem um texto gigantesco, ele bem maneiro, aliás, assim, é bom para vocês estudarem, mas eu peguei um pedacinho especificamente, tá? Bom, sem mais delongas, galera, vamos lá, questão 3. A não inclusão do montante efetivamente estimado da arrecadação de receitas no orçamento público afeta a programação das despesas, que vão gerar bens e serviços públicos, e contraria o princípio orçamentário da ONU, né? Galera, aqui ele está falando, olha, eu não vou incluir, né? Eu não vou botar, estou deixando de fora. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu deveria incluir toda previsão de receita.
Mas eu não estou fazendo isso, galera. Quando eu não incluo toda a previsão de receita, eu estou ferindo que princípio? Galera, lembra qual é o princípio que diz pra gente que toda fixação de despesa e toda previsão de receita deve estar, sim, dentro da nossa lei de orçamento, no caso. Não seja LOA, mas vem da nossa lei de orçamento. É a universalidade, galera. É a universalidade que diz, olha, todas, né, as receitas e despesas têm que estar incluídas. No caso, a previsão de receita, fixação de despesa, mas tem que estar incluído. Ah, top, show de linha, né? Show de linha, ó. Show de bola, top de linha. Galera, vamos dar uma passada nas outras. Eu vou botar aqui as definições, vamos lembrar de cabeça aqui rapidinho. Exclusividade, galera, é aquele que tira, né, o que não faz sentido para o orçamento. Lembra? Então você não vai botar na lei orçamentária nada que não faça alusão, nada que não esteja relacionado à fixação de despesa e previsão de receita. Lembrando que aqui a gente está tentando impedir aquilo que se chamava de caudas orçamentárias, né? Ou, por exemplo, não que isso já tenha acontecido no Brasil, né, queridos? Mas, quero que tenha um aumento, por exemplo, para o deputado, eu como deputado. Eu vou fazer o seguinte, cara, as leis dos orçamentos, ela tem uma tramitação célere, e ela sempre acontece, ela passa rápido. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui essa lei junto, né, vou botar um artigo aqui, junto com a lei dos orçamentos, para fazer um aumento ali para mim. Galera, pode isso? Não. Por quê? Como a gente tem uma tramitação diferenciada de fato para as leis de orçamento, né, ela é mais célere de fato, e aí muitas vezes ela até é imposta, né, por exemplo, se você não tiver, na teoria, a LDO ali, né, votada e já, enfim, terminado com o seu trâmite legislativo até o início até o fim do primeiro período legislativo, tá, do ano, galera, teoricamente você não pode ir para o recesso. Então, repara, é uma tramitação diferente. Você tem uma imposição ali, olha, você quer sair de recesso? Se você quer sair de recesso, você vai ter que votar esse cara aqui. Tudo bem que existe ali o que chamam de recesso branco, tá? Mas a ideia seria essa, de forma que a tramitação, galera, dos orçamentos é uma tramitação célere e rápida, assim, obrigatória, sabe? Então, seria interessante para alguém que é mal intencionado botar ali um a mais, um rabilongo ali, né, uma coisinha a mais ali, aquela cauda orçamentária, para passar mais rápido e eu aprovar aquilo que eu quero. Só que aí a gente tem um princípio, que aliás, inclusive é um princípio constitucional, diz pra gente, olha, não pode, tá? Esse é o princípio da exclusividade. Tem gente que chama ele também de princípio da pureza orçamentária. Por quê? Eu só posso tratar de orçamento, o orçamento tem que ser puro. Eu não posso ter outros assuntos entrando ali de intrometido. Seria essa a ideia, tá, queridos? C, discriminação, galera. É que você não pode ter dotação global, isso aí até a lei 4.320 traz pra gente, você não pode consignar ali uma dotação global sem discriminar exatamente o que está acontecendo. Então eu chegar, não, eu preciso de um orçamento de 1 bilhão. Tá, pra quê? Não, eu quero 1 bilhão, bota aí 1 bilhão. Não, você tem que falar, desse 1 bilhão, sei lá, 1 milhão eu vou usar pra, pagar despesa de pessoal, 1,5 milhão eu vou usar pra pagar, esse custeio aqui que tá tendo uma obra. Por aí vai, galera, é isso, tá? Então você tem que discriminar sim, isso é previsto ali na 4.320, é um dos princípios orçamentários. Princípio da unidade, a gente falou hoje, né? Tem gente até que fala que é o princípio da unidade ou totalidade, tem gente que fala que a totalidade seria uma evolução do princípio da unidade, mas a ideia é que você tem que ter uma peça orçamentária só. Né? Então, por exemplo, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, ele tem que ser uma peça, um conjunto só. Carlos, você acabou de falar que tem orçamento fiscal, orçamento de investimentos estatais, orçamento de seguridade social, sim, mas todas essas peças, todos esses pedacinhos, elas compõem um único orçamento, um único documento. E é isso que preconiza, de fato, o princípio da unidade, tá? Tem que ser uma pecinha só. Fechado? Um documento só, digamos assim. E por fim, galera, o orçamento bruto, né? Então você vai ali incluir no seu orçamento, né, os valores brutos, ou seja, sem deduções, sem... eu vou botar aqui e fazer o seguinte, né, ao invés de eu botar a receita bruta que eu arrecado, como eu vou ter que repassar ali para o Estado aquele pedacinho ali, eu já vou descontar, ao invés de botar ali 1 bilhão, eu vou botar 900 milhões, porque eu vou passar 100 milhões ali para o Estado, então Não. Orçamento bruto, galera, porque você vai ter que incluir tudo ali, né, tem que entrar de fato como você arrecadou. Por isso que é bruto, né, não é líquido, é bruto. Tranquilo? Lembra desse detalhe. Mas como a gente é nerd, galera, eu falei para vocês, eu separei aqui, peguei a grande maioria lá do nosso MCASP, né, 10ª edição, uma edição fresquinha, saiu agora praticamente, e tá aí as nossas definições, tá, para vocês estudarem com calma, carinho e amor. Carlos, ficou enorme, eu sei, galera, ficou enorme, mas eu vou fazer aquela redução aqui, butzinha, chama no Times, chama no noitinho aqui, pronto. Né? Inclusive para tentar ficar melhor aqui para vocês, vou botar assim, pronto. Vamos lá, galera. Princípios aí que a gente tem orçamentários que apareceram nessa questão, então. Universalidade, só para a gente lembrar, né? Estabelecido de forma expressa no caput da 4.320, recepcionado e normatizado pelo parágrafo 5º da 8165 da Constituição, determina que LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Lembrando, né? Então, na questão ele fala, olha, eu não vou botar tudo que eu estou prevendo arrecadar. Tá errado. Por quê? De acordo com a universalidade, eu tenho que botar tudo, né? Cada ente federado deverá conter
todas as receitas e despesas. É isso que ele está falando para a gente. Fechado, queridos? Agora só para a gente passar nos outros. Exclusividade. Previsto lá no parágrafo 8º da 165 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não poderá, o que a gente falou, dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Lembra que existem exceções, né? Quais são elas? Autorização para abertura de crédito suplementar, que pode constar na LOA, normalmente aparece até por percentual, né? Admite-se abertura de até 10%, tal, alguma coisa nesse sentido, e contratação de operações de crédito nos termos da lei. Aqui, ainda que por aro, né? Se você for lá na Constituição de fato, está escrito, né? Contratação de operação de crédito, ou autorização para contratação de operação de crédito, né? Ainda que por aro, ou seja, aquele adiantamento que a gente faz, por exemplo, quando há um descompasso entre a arrecadação de receita normalmente de impostos e as despesas que ali acontecem. Então, sei lá, um município que recebe IPTU ali no meio do ano, ele tem despesas no início do ano. Então a gente pega essa antecipação de receita orçamentária, né, a ARO, que a gente chama, que é justamente para você pegar um empréstimo com, digamos assim, taxas diferenciadas, com condições diferenciadas. Por quê? Porque você tem como garantir a própria arrecadação, né, daquele imposto, que é uma coisa certa de acontecer. Fechado, queridos? Então, ainda que por aro, a gente pode sim incluir ali na nossa LOA. Fechado? Isso que trata o princípio da exclusividade. Como eu disse, alguns chamam de pureza orçamentária, de boa. Discriminação, galera. Lembrando que esse eu tirei lá do site da Câmara, tá? Só de curiosidade. Então ele fala, a Lei 4.320 incorpora o princípio, tá lá. A lei de orçamento não consignará dotações globais para atender indiferentemente as despesas. Ou seja, você tem que sim discriminar as despesas. A necessidade de especificação, especialização ou discriminação das despesas atendem, obviamente, o objetivo de permitir que, ao legislativo e à sociedade, o exame pormenorizado da destinação dos recursos. Cara, o português também é esquisito, o objetivo de permitir que ao legislativo, enfim. Mas a ideia é que, tendo a discriminação, você consegue fiscalizar melhor, você consegue controlar melhor. Beleza? É essa a ideia. Unidade ou totalidade, galera, aquilo que a gente comentou outrora, né? No MCASP ele junta os dois, ele bota no meio de um balaio, então vamos ver dessa forma. Previsto de forma expressa, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Lembrando que isso geraria uma dificuldade muito grande de controle, né, galera? Imagina você ter 5, 6 orçamentos, e detalhe que antigamente tinha, tá? Então, aquela coisa toda quebrada, realmente o controle seria bem difícil, e a possibilidade de você ter desvios, fraudes ou coisas do tipo seria muito maior. Tá? Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera legislativa. A lei orçamentária anual, aquilo que a gente comentou, conquanto a gente tenha a possível divisão entre elas, né, aquela divisão que é sugerida pela própria Constituição Federal, lembra que todas compõem a mesma documentação, compõem a mesma LOA. Fechado, queridos? E por fim, o orçamento bruto, previsto pelo artigo 6º da 4.320, obriga a registrarem-se receitas e despesas na lei orçamentária anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções, lógico, de novo, no sentido de você ter um controle muito maior e saber exatamente para onde o dinheiro está indo e vindo, né? Essa é essa a ideia. Então, ao invés de você botar valores líquidos e não saber o que aconteceu até chegar àquele valor, você deixa tudo discriminado, tudo bonitinho. Olha, eu arrecadei tanto, essa despesa que vai ser lançada no valor de tanto, que vai ser encaminhada e tal, e por aí vai. Tranquilo, queridos? Então, essa parte, tá, de princípios orçamentários é importante, uma parte relativamente básica, digamos assim, né? Não é que fácil, né? Mas é básica, então é importante vocês lembrarem, tá, galera? E de novo, tá? Eu tô dando uma roladinha aqui para cima, porque provavelmente minha cabecinha ficou aqui na frente, os textos ficaram um pouco grandes, mas é importante que vocês leiam esses textos, tá, galera? Então, vou dar uma passada aqui relativamente devagar, mas só para vocês poderem printar, né, os pedacinhos da tela e não perderem nenhum texto. Apesar de que, de novo, tá? LRF, botou no buscador, você consegue chegar ali tranquilo, é só ler do artigo 8º ao artigo 10º. Constituição Federal, galera, estou falando do artigo 165, tá? Bota lá no buscador também, CF88, você vai ler parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 5º, e na LRF novamente, né? Bota lá LRF no seu buscador, artigo 4º, que vai tratar ali dessas novas responsabilidades, digamos assim, da LDO. E por fim, galera, aqui a minha fonte principal foi o MCASP. Carlos, como é que eu faço para buscar isso? Escreve no buscador. MCASP, tá? Que é um Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. MCASP. E aí, se você for no índice, vai estar lá o pedacinho que está escrito, os princípios orçamentários. E os princípios orçamentários tem vários lá, dentre eles esses 4 aqui, universalidade, exclusividade, unidade ou totalidade, orçamento bruto. Tá? Esses eu tirei de fato lá do MCASP. E o discriminação que eu tirei ali do site da nossa Câmara, que eu achei o texto mais bem discriminado, mais bem explicado. Eu roubei dali. Fechado, queridos? Bom, jovens, dito isso, agradeço muito a atenção, espero que esteja ajudando muito vocês. Façam a leitura da lei seca, façam essa busca. Galera, escrevam, tá? Tá fazendo prova, né? Tal, marca ali, né? Faz o mapa mental. Galera, vocês precisam sair da inércia. A verdade é essa. Se você tem como objetivo, de fato, passar num concurso público de excelentíssima qualidade, né, e mudar de vida entregando, né, um serviço muito relevante para a sociedade, mudar de fato, né, a nossa sociedade, entregar ali uma sociedade melhor para as futuras gerações, galera, estuda, foca, mantenha aí o seu foco no objetivo, que vai dar tudo certo. Fechado, queridos? Dito isso, forte abraço
e até breve, meus queridos.